Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres lindas e abençoadas do Senhor. Vamos para mais um devocional. Nessa quarta-feira, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Vamos convidar algumas mulheres para estar aqui conosco nessa manhã. Creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Deus tem uma palavra para nossas vidas, diretamente do trono. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor, Deus é maravilhoso. Vamos agradecer por mais um dia de vida. Tivemos uma oração da madrugada poderosa. Grandes coisas tem feito, Senhor, nas nossas orações da madrugada. Pai, Senhor, Inês, seja bem-vinda. Vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Tivemos um culto ontem abençoado. Pai do Senhor, Michele, seja bem-vinda. Glória, 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 aleluia, aleluia e aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Hoje vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Estamos aí numa sessão de lives, né? Com o Espírito Santo. Cada dia estamos falando algo. Quem é o Espírito Santo? A essência do Espírito Santo. Já aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele habita em nós, que nós devemos buscar a presença dele, buscar um relacionamento com intimidade. Aprendemos que o Espírito Santo, ele se entristece, que nós não venhamos entristecer nosso doce, amoroso amigo Espírito Santo. Que nós venhamos estar posicionada como uma mulher de Deus, uma mulher que caminha com Deus, uma mulher que anda em santidade. Aprendemos que para ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento com Ele,
precisamos ser uma mulher que tem tempo com Ele, precisamos ser uma mulher que leia a palavra. Quando a gente converte, o Espírito Santo habita dentro de nós quando tem uma conversão genuína. E quando Ele habita dentro de nós, nós começamos a andar no Espírito e não mais na carne. A gente começa a ser liderada, guiada por Ele em todas as nossas decisões. Amém? Então, que nós possamos ser essa mulher que a gente deseje o Espírito Santo, que a gente deseje esse amigo tão fiel. No livro do Bom Dia Espírito Santo, Ben conta que ele só viu Kathleen Hume falando, chorando: não entristeça o meu amigo, não entristeça o meu amigo Espírito Santo. Aquilo mexeu tanto com ele que quando ele chegou em casa, ele falou no quarto dele: eu quero o amigo da Kathleen Hume para minha vida. Eu quero esse amigo, Espírito Santo. Então deseje esse amigo para a sua vida. Deseje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar. Que Deus venha falar conosco poderosamente nessa manhã. Ó meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, seja bem-vindo neste devocional. Que o Senhor venha direcionar todas as coisas. Eu sou apenas um instrumento usado por Ti, disponível. Tudo que eu venha falar seja direcionado pelo Senhor, nada seja da minha vontade, nada seja da minha carne. Que nós possamos sair daqui incendiados com a presença do Espírito Santo, para incendiar aquelas lenhas que tiverem apagado. Ai, amiga Espírito Santo, obrigado por cada mulher que já entrou aqui, por cada mulher que vai entrar e cada mulher que vai assistir depois essa live. Quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Fica à vontade. O Senhor, que é o pastor presidente deste devocional. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, Flávia, sejam todos bem-vindos. Ai, Senhor, Neia, saudade de você no devocional, hein? Quero ver hoje você assistindo o devocional todo dia. A gente vai falar do batismo com o Espírito Santo. Amém? E a gente vai falar hoje várias passagens na Bíblia. A gente vai caminhar a Bíblia hoje, testificando aqui com as passagens da Bíblia. Seja bem-vinda. Melhorou a gripe? Fala para nós aí se você melhorou a gripe. Primeira passagem que eu quero que a gente abra é João 3,16. João 3,16. Que vai nos falar. Melhorou a gripe, né? Não muito. Pai do Senhor, Renata, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Hoje, como é que tá o tempo aí, meninos? Aqui hoje amanheceu clarinho com o sol. Glória a Deus. Glória a Deus. Clica no foguinho, envia para mais uma mulher. Glória a Deus, aleluia. Choveu muito na madrugada. Choveu muito, né, amiga?
Aqui choveu muito ontem. Na hora do grupo terapêutico estava uma chuva que eu achei que nem ia dar para fazer a aula ontem, de novo, né? Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Tivemos uma madrugada abençoada, né? Como sempre. Um grupo terapêutico tremendo. Glória a Deus, vamos começar. Já agradeceu a Deus hoje? Já fez seu caderninho de gratidão? O eu sou? Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. A gente tem uma promessa, né? Lá em Joel 2:28. Abra em Joel 2:28. E a gente vê a promessa se cumprindo. Joel 2:28, que vai nos falar. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Acordo aqui no novo endereço mais cedo, animada, mesmo gripada. Vou voltar firme na madrugada, em nome de Jesus. Então, em Joel 2:28, a gente tem uma promessa aí, né? Que os velhos, jovens profetizarão. E hoje a gente vai falar do batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos 2:1. Abre aí Atos 2:1, que é o que nós vamos ler hoje. Atos 2:1. Quando o Espírito Santo vem em Pentecoste e batiza todo mundo que estava ali. Aquele povo estava ali, ó, jejuando, orando, esperando a vinda do Espírito Santo. E será que nós estamos desejando, orando, esperando a vinda dele para que a gente possa ser batizado também, igual aquele povo ali que o fogo desceu, que nós possamos viver Pentecoste todos os dias. Para a gente ministrar o batismo com o Espírito Santo, a gente tem que ter autoridade no nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui em Pentecoste, glória a Deus. Aqui em Pentecoste a gente vai ver que o Espírito Santo vem sobre todos, o véu já se rasgou. O Espírito Santo vem e batiza esse povo que está todo ali. E batiza com uma língua sobrenatural que ninguém interpreta. Então vamos ler? O Espírito Santo vem nos dar discernimento, entendimento dessa palavra. Às vezes você já leu várias vezes, mas hoje o Senhor vai falar com você diferente. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estava confusa,
sobre cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Pai do Senhor, Fabrícia. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para o outro: que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho? Glória a Deus. Ali eles foram tão embriagados com o Espírito Santo que alguns acharam que eles estavam embriagados de vinho, de bebida. E olha que coisa mais linda, eles são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em línguas e eles ficaram pasmos, porque cada um ali tinha uma língua e eles começaram a falar na língua deles, que se você fosse ver no natural não tinha condição deles falar. É assim que Deus faz. Às vezes quando tem incrédulos, Deus vai fazer isso. Então, que a gente possa buscar esse Pentecoste todos os dias. Esse povo está ali cheio do Espírito Santo, falando em línguas espirituais que não são compreendidas, mas estão tendo uma manifestação para os incrédulos. Quando Deus permite que você fale um idioma que nunca estudou, é porque Deus está chamando a atenção de alguém que não crê e fala naquela língua, para que essa pessoa tenha plena convicção que não provém de ti, que é algo sobrenatural. Você nem sabe o que está falando, mas a pessoa vai entender tudo que você está falando. Coisa mais linda. Todo cristão que crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador tem direito ao batismo do Espírito Santo. O batismo é para todos, para todas aquelas que crê que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Qual é o requisito para receber o batismo do Espírito Santo? Você crê de todo o coração que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Você também precisa crer na manifestação do Espírito Santo. Você também precisa crer no batismo do Espírito Santo. Se você não crê, como é que você vai receber? Naquilo que você não crê. Então você precisa crer que Jesus é seu o único e suficiente Salvador, mas também precisa crer no batismo. Porque se você não crê, como que você vai receber? Em Marcos 16, 17, abram em Marcos 16, 17, só testificando, viu? Os versículos hoje é para testificar. Marcos 16, 17 vai nos falar: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então está na palavra que aqueles que crê expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Atos 19, 6. Atos 19, 6. Quem aí já é batizada com o Espírito Santo? Quem aí já fala em línguas? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo 12 homens. Então ali, Paulo impôs a mão para receber o batismo do Espírito Santo. Então nós vamos ter aqui o batismo acontecendo com a imposição de mão. Então o batismo pode acontecer com a imposição de mão ou com a voz de comando, como eu faço na madrugada. Eu ministro agora o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus, que desça uma explosão nuclear da presença do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Então, uma voz de comando, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus para ministrar o batismo do Espírito Santo. E muitas pessoas têm sido batizadas. A Neia foi batizada aqui no online com o Espírito Santo, né, Neia? Por quê? Voz de comando. Voz de comando. Então, assim, ou às vezes você está ali, ó, no seu secreto com tanta intimidade, buscando, alguém também está dando uma voz de comando, alguém está falando em línguas do outro lado, e você pode receber o batismo com o Espírito Santo em línguas também. Amém? É lindo, né, Ney?
Agora abra a Bíblia em 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala o mistério. O que eu quero explicar para você? Essa linguagem que Deus te deu, essa linguagem, né, que Deus te deu, é para você falar só com Deus, porque você não entende, mas é uma oração entre su e Deus no seu secreto. Foi, glória a Deus, privilégio do Senhor, glória a Deus. Essa língua que você recebeu, né, é para você falar só com Deus. É uma oração genuína. Você já viu quando você começa a falar em línguas, o fogo começa a descer, você começa a esquentar. É uma oração muito genuína falar em línguas. Se você ainda não fala, deseja isso. Fala para ele que você quer falar em línguas. Então é uma oração genuína, sua com o Espírito, diretamente com o próprio Deus. Ninguém mais vai entender, o diabo não vai entender, a Maria não vai entender, a Joana não vai entender, ninguém vai entender. É só você e Deus. E às vezes você vai começando a falar uma palavra, mas depois, quanto mais você passar tempo com ele, quanto mais você falar em línguas, mais você vai receber diversidade de línguas. A gente fez um desafio aí, 21 dias falando em línguas 5 minutos. Muitos perderam a oportunidade. Se não me engano, foi nessa época que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Um pouquinho antes, né? Então, que você possa praticar isso todo dia. Não recebe e deixa não, porque senão vai esfriar. Olha que privilégio, você foi batizado em línguas para você ter uma oração genuína com o Senhor, que só Ele entende a oração, só Ele entende o que você está falando, nem você vai entender. Então não é para você ficar lá na igreja falando em línguas e... Não vai edificar a igreja, porque é uma oração genuína. Te perguntei, né, se o batismo aconteceu no dia do desafio de 21 dias de oração em línguas, mas eu acho que lá você já tinha recebido o batismo. Então, não vai querer chegar lá na igreja e ficar falando em línguas lá, tá pregando a palavra, você tá lá falando em línguas, não, porque isso não tá edificando a igreja. Edifica você quando você é só você e Deus. Vou chegar aonde vai edificar a igreja falar em línguas. Quando a Bíblia fala da interpretação, aqui nós vamos ver aqui, ó, no 3. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Por quê? O que profetiza, Pai, Senhor Edileuza, o que profetiza, ele fala em português. Então, o que profetiza fala a própria língua da igreja. Então, a igreja entende. A igreja vai ser exortada, a igreja vai ser consolada, porque está sendo para edificação da igreja. Agora, se você que recebeu o batismo em línguas, chegar lá na igreja e começar a falar em línguas, não vai edificar a igreja, porque ninguém vai entender. É só Deus que está entendendo, que é uma oração que Ele te deu para você fazer no secreto com Ele. Fala no 2, ó. O falar em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. É só com Deus, é individual, é no secreto você falar em línguas. A não ser que o que fala em língua desconhecida edifique-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Porque o que profetiza, ele está falando em português. Vamos falar aqui do Brasil, ele está falando em português. Então, a igreja está entendendo o que ele está falando, mas o que fala em línguas não está edificando a igreja, porque a igreja não está entendendo nada que você está falando. Eu ontem, né, na minha oração ali do relógio de oração, comecei a orar fervorosamente, falar em línguas, mas o que eu falei em línguas, quem entendeu foi só o Senhor. A igreja não entende. Então, se eu ficar uma hora inteirinha falando em línguas ali, o fogo pode descer aí, mas não vai edificar, porque você não vai entender nada do que eu estou orando, é só eu e o Senhor. Por isso, muitas das vezes, a oração em língua é para você e Deus fazendo secreto. Você ficar lá, você quer ficar uma hora orando em línguas? Você e Deus. Amém? A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, o falar em línguas com dom de interpretação de língua, que é um dos 9 dons, isso é para o corpo de Cristo. Essa linguagem vai precisar de um intérprete para edificar a igreja.
Quando falamos da língua que recebeu do batismo do Espírito Santo, é individual, é para você exercitar no seu espírito. Mas quando a gente fala em línguas para a igreja, precisa existir um intérprete. Quando você tem um dos dons lá, que já não é o seu batismo com o Espírito Santo no individual, quando você tem o dom de línguas, precisa de ter o dom de interpretação de línguas ou ter um intérprete na igreja, porque senão de nada vai adiantar. Você vai lá entregar uma profecia em línguas, o que vai adiantar? Ninguém interpretou, o que vai edificar a igreja? Vai todo mundo sair de lá sem saber nada. Então, por isso que a gente pede, o batismo do Espírito Santo, você fala em línguas. Mas quando a gente vai pedir os dons espirituais, eu falo, Senhor, me dá o dom de línguas, mas o de interpretação. Porque quando a gente não sabe interpretar, muitas vezes você vai até chegar na igreja, alguém vai falar em línguas, chega lá um bruxo está falando e você está lá, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque você não tem o dom de interpretação de língua. E como a igreja quase ninguém busca e não tem esse dom de interpretação de línguas, os bruxos, os feiticeiros chegam na igreja, faz o que quer e a igreja está lá, glorificando o nome do Senhor. Então, que vocês entendam, quando você recebe o batismo em línguas do Espírito Santo, é para edificação pessoal, é você e Deus, é você ficar lá no seu secreto falando em línguas, vai te trazer muito crescimento espiritual, é maravilhoso, é uma oração muito genuína. Mas quando é o dom de línguas, precisa de ter uma interpretação das línguas, um intérprete que tem o dom de interpretar as línguas, se você não tiver esse dom. Agora, se você tem esse dom, aí sim, você pode falar em línguas da igreja, porque ao mesmo tempo que você falou, você vai entregar a profecia ali em português. Amém? Eu sinto também de interpretação de sonho. Glória a Deus, né? Então, a gente viu aqui que quando ele fala ali, no 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o que profetiza em português, a todos entenderão. Já no 5, vai nos falar do dom de línguas. Quando você profetizar em línguas, precisa de haver um intérprete, senão é só para você, é individual. O batismo com o Espírito Santo te dá o direito de ter uma linguagem para edificação pessoal. Eu sou batizada em línguas e tem o dom de línguas pelo batismo com o Espírito Santo para sua edificação. Temos algo parecido, mas tem que seguir de interpretação, porque senão de nada vai edificar a igreja. Pai, Senhor, Graciana. Então quero que vocês entendam. Todo mundo entendeu a diferença do batismo com o Espírito Santo? Quando você é batizado em línguas para edificação pessoal, oração genuína. E tem o dom de línguas, que é quando você vai entregar uma profecia para a igreja, mas precisa de ter interpretação de línguas, senão não vai edificar a igreja. Amém? Ok? Dá um ok para mim se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida. Então a gente vem falando aí, do Espírito Santo. A gente viu que a primeira unção que a gente recebe é quando a gente converte. Quando a gente tem uma conversão genuína e o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós vamos falar da segunda unção, que é o empoderamento do Espírito Santo, um revestimento de poder. Quando eu quero dar um exemplo para você. Quando eu converto, o Espírito Santo vai habitar em mim, eu tomei um copo de água. Lembre sempre disso que eu vou te falar. Quando você converte, você bebe um copo de água. Agora, quando você recebe o batismo, você entra na piscina, você mergulha. Você mergulha na água da ponta da cabeça à ponta dos pés. Essa água não vai só entrar dentro de mim, dentro de você, mas vai te cobrir da ponta da cabeça à ponta dos pés. Então, guardem isso. Converti e bebi um copo de água, das águas do Espírito. Agora, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu mergulhei na piscina, eu me embriaguei da água do Espírito Santo. Glória a Deus. O que é, então, o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder que Jesus concede a todo cristão que deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo para cumprir o ID do Senhor aqui na terra. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder que Jesus concede a todo cristão que deseja viver uma vida cheia, mais cheia, para transbordar
e fazer o ide do Senhor aqui na terra. Só de eu falar, já estou incendiado aqui. Deu para entender o que é o batismo com o Espírito Santo? E o que isso vai nos proporcionar? Esse batismo com o Espírito Santo vai mudar o que na nossa vida? O que vai nos proporcionar? Ousadia, dons, firmeza, constância. Esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder vai nos proporcionar pregar com ousadia. Sabe quando você vai pregar e toda vez ainda você fica tremendo porque você tem temor ao Senhor? Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você vai ter uma ousadia que você já não vai ficar mais nervosa, vai ser uma leveza, porque não é você que vai falar, é Ele. É Ele que vai falar por você. Você vai fazer os devocionais com aquela sede, com aquela fome. Você não vai conseguir ficar sem fazer, porque você já foi batizada com o Espírito Santo e agora não é a sua carne, mas agora é o seu espírito que tem sede, que tem fome das coisas espirituais. Quando nós somos batizadas com o Espírito Santo, existe um antes e depois. Quem é a Neia antes do batismo com o Espírito Santo e quem é a Neia depois? Antes, você ainda pensa muito com a carne, você tem medo de tudo, mas quando você é batizada com o Espírito Santo, você recebe uma ousadia. Você recebe uma ousadia para falar, para contar seu testemunho. Antes, às vezes as pessoas te perguntavam, por que você não está indo mais em tal lugar? Você ficava meio assim para falar, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem sede, você tem fome. Eu não vou lá porque aquele lugar não me pertence mais. Eu não sento naquela mesa porque aquela mesa não está agradando a Jesus. Eu não sento naquela mesa porque o Senhor me tirou de lá. Você tem ousadia para falar, você tem desejo de falar, você tem desejo de testemunhar. Quando você vê, você está na rua, você já está na lotérica, você já está testemunhando, você já está contando o que Deus tem feito na sua vida. Você quer falar do Espírito Santo para todo mundo. Você quer contar que Ele é uma pessoa, que Ele é um amigo fiel, consolador, ajudador, que é Ele que lidera a sua vida, que é Ele que direciona todas as coisas. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você tem ousadia. Não consigo ficar mais sem fazer minha devocional. Meu dia não fica bom enquanto não leio a Bíblia e oro. E que você possa fazer isso todos os dias pela manhã, se você puder, colocando Ele como prioridade. Eu tenho entrado na madrugada, faço a minha oração de relacionamento depois da oração da madrugada, faço meu devocional de manhã, já saio daqui para ler a Bíblia, para passar o meu tempo com Deus. E já falo, amigo Espírito Santo, vem ler a Bíblia comigo. E tem sido totalmente diferente. Não é mais a mesma coisa. Por isso que eu falei, tem um antes e depois. Quando você não tinha, Pai Senhor Érica, quando você não tinha o batismo com o Espírito Santo, você lia a Bíblia, mas você ainda não entendia nada. Mas agora você tem uma ousadia, que você chama ele para ler a Bíblia com você, e você pergunta, meu amigo Espírito Santo, não entendi isso aqui, dá para você me explicar o que quer dizer isso aqui? Nós estamos lendo Levíticos. E Levíticos é um dos livros ali que vai falar muito de obediência, mas que é muito assim, começa falando ali, né, das ordenanças do Senhor, como Ele quer que faça as cortinas, né, os castiçal, tudo que Ele quer que esteja ali no santuário do Senhor. E às vezes as pessoas pulam ali, isso aí não tem nada a ver não. E como que tem falado conosco? Esse dia falou poderosamente comigo sobre as leis, sobre as ordenanças do Senhor, sobre o sacerdote, dos direitos que o sacerdote tem. O sacerdote tem direito sim a comer os manjares. A igreja precisa levar oferta, né, ali os seus dízimos para a igreja, para que o sacerdote ali daquela igreja, o líder daquela igreja, ele possa comer os manjares, que ele não venha passar necessidade. E a igreja não tem entendido isso. Tem tantos líderes, tantos pastores passando necessidade, não ter o que comer, não ter o que dar para os filhos dentro de casa, porque a igreja está falhando. E às vezes você pergunta, por que eu não estou prosperando? Por que a minha vida não está indo para frente? Por que a minha vida... Porque você está falhando em alguma área. E quando a gente decidiu ler a Bíblia em um ano, o Senhor está fazendo algo estrondoso. Eu falei, marca essa data, 1º de janeiro de 2026. Quando chegar 1º de janeiro de 2027 ou 31 de dezembro de 2026, você vai falar, meu Deus, como que eu cresci, como que eu entendo a palavra do Senhor agora, como eu ouço, como eu tenho relacionamento com o Espírito Santo. Porque você decidiu ler a palavra, está tudo na palavra. A gente está falando aqui do batismo com o Espírito Santo, está tudo na palavra, não é delírio da minha cabeça, não é invenção não. Nós lemos aqui em Pentecoste que todos que estavam ali receberam o batismo do Espírito Santo e foram incendiados, começaram a falar em línguas, foi sobrenatural.
Não é a pastora que está inventando o batismo, não. Está tudo na palavra. Estou trazendo várias palavras para você, confirmando. Então, que a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos. Então, qual o propósito principal de receber o batismo do Espírito Santo? Quem sabe? Qual o propósito principal de receber o batismo do Espírito Santo? Quem sabe? Quem arrisca? Quem arrisca? Qual o propósito principal? Tem vários propósitos com o batismo do Espírito Santo e vou falar, mas tem um principal. É o poder de testemunhar Jesus. É o poder de testemunhar quem é Jesus na sua vida, o que ele tem feito na sua vida. Atos 1:8. Abra em Atos 1:8. Pai, Senhor, Rosânia, glória a Deus, né? Edificar. Atos 1:8 vai nos falar: mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe o poder do Espírito Santo para você testemunhar Jesus em todos os lugares que você for, até nos confins da terra. Olha que coisa mais linda. Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, deseje, porque você vai ter uma vida transformada. Você já não vai ser mais a mesma. O propósito não é falar que você é espiritual, não é falar que você tem uma linguagem sobrenatural. O propósito é testemunhar Jesus. Fui batizada com o Espírito Santo. Nossa, eu falo em línguas. Nossa, eu sou muito espiritual. Agora eu não sou carnal. Não, é para testemunhar Jesus. É para testemunhar Jesus. Aqui nós vemos em Atos 8, ó. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eis de testemunhar Jesus. Nós vamos testemunhar Jesus em todos os cantos dessa terra, em outras nações, em outros estados. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Outro propósito, você vai ter ousadia. Quantas das vezes, mulheres, nós temos vergonha de falar que somos cristãos? Quantas das vezes nós temos vergonha de andar com a Bíblia na mão? Já viu aqueles crentes que têm vergonha de andar com a Bíblia na mão? E quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você tem prazer de falar de Jesus, você tem prazer de falar que você é cristã, você tem prazer de falar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Quando você recebe esse batismo, você é ousada para falar em todos os lugares sobre Jesus. Então, esse é um dos propósitos. Outro propósito, ativação dos dons espirituais para edificação e serviço do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Vamos ler, tá tudo na palavra. Estou trazendo para vocês na palavra, para vocês não falar que eu fiquei doida e estou falando da minha cabeça. Tem lugares que não acreditam no Espírito Santo, tem lugares que não convidam o Espírito Santo para governar a igreja. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender, risque aí, ó, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Para você conhecer Jesus é através do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para você conhecer Jesus, é pelo Espírito Santo. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando ele habita dentro de você, você vai sair da carne, vai viver mais no Espírito. E aí você vai conhecer esse Jesus lindo e maravilhoso. Pai, Senhor, Manu, verdade, no culto nem chamo por ele. Gente, quem me conhece, e olha que eu não tinha ainda essa intimidade que eu estou tendo por esses dias agora, essa busca, o falar do Espírito Santo tem sido maravilhoso para mim. Quem já participou dos meus cafés, quem foi ali no Lapidadas, a minha oração é
Eu quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo para que ele seja bem-vindo aqui. Nós fizemos o cronograma humano, mas o cronograma é dele. Se ele quiser mudar as coisas, ele pode mudar as coisas de lugar. Tanto que uma das pessoas que foi pregar lá no Lapidadas, ela estudou lá dias, semanas, às vezes meses para chegar ali. Quando chegou ali, o Senhor falou, não é essa palavra que eu quero. O Espírito Santo mudou as coisas. Por quê? Ele sabe o que a igreja precisa ouvir naquela hora. Então, que a gente possa ser totalmente direcionada pelo Espírito Santo e que a gente possa, se você é uma líder aí na sua igreja, cada oração que você fizer, convidando ele. Como que a gente começa o devocional todo dia? Eu quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, o presidente, o pastor presidente deste devocional, para que ele venha direcionar todas as coisas. E hoje, infelizmente, falo com meu coração triste, que tem pessoas entristecendo o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo. Às vezes desprezando ele, menosprezando ele, não convidando ele para estar na casa, não convidando ele para direcionar a igreja, direcionar o culto. É ele que é o pastor, a gente anda com ele, ouve o direcionamento dele. Se ele chegar no culto e falar assim, hoje não tem palavra, não, é só louvor, tá tudo bem, é para obedecer ele. Ele não quer saber se você vai preocupar com o que as pessoas vão falar. Ele quer saber se você vai obedecer ele. E será que você tem obedecido à voz do Espírito Santo? Será que quando ele fala, larga tudo e vai orar lá para Maria, que ela está precisando agora, você larga ou você vai acabar de fazer o almoço, arrumar a casa para depois você mandar a oração? Vai lá, abençoa Maria. Ah, não, mas eu só tenho esse. Ele não está te perguntando nada. Ele está te dando uma ordenança. E ele quer saber se você vai obedecer. Amém? E quem anda com o Espírito Santo não anda enganado. Não queira enganar quem anda com o Espírito Santo, não. Não queira usurpar, não queira tirar daquele que anda com o Espírito Santo, não queira às vezes infiltrar para apodrecer as frutas. Não, quem anda com o Espírito Santo tem discernimento espiritual. Não fica enganado. Amém? Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito, mas para usar os dons você precisa ser empoderado de poder do revestimento do Espírito Santo. E como que você é empoderado? No secreto, no relacionamento, na busca diária com ele, na constância todos os dias. Eu só te peço 5 minutos lá no grupo de relacionamento com o Espírito Santo. Só 5 minutos para ele, falando que você o ama, que você o adora. Se você fazer com tanto fervor, com tanto amor, essa oração de 5 minutos para ele, eu tenho certeza, você que não é batizada com o Espírito Santo em línguas, dentro de poucos dias você vai ser batizado. Você que ainda não é batizada com o fogo do Espírito Santo, você vai receber uma explosão nuclear da glória do Espírito Santo. Faça mesmo sem crer, faça mesmo sem acreditar, mesmo achando que eu sou louca, mesmo achando que a pastora é louca. Faça esse teste, pra você ver o que Deus vai fazer na sua vida. A Inês, não sei se ela tá aí, ela contou, né? Um dia, aqui no devocional, que quando ela entrou nesse grupo e começou a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, a chave virou na vida dela. Ela tem vivido sobrenatural, ela tem vivido direcionada pelo Espírito Santo, ela tem vivido liderada pelo Espírito Santo. Ele manda, ela vai, ele manda ela falar, entregar, ela vai. Então, queira esse relacionamento, esse revestimento de poder, para que depois você venha receber os dons espirituais. Outro propósito, fortalecimento. A sua fome aumenta. Você é cheio do fruto do Espírito, o fruto do Espírito intensifica dentro de você. Força para lidar com as batalhas espirituais. Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você tem forças para lidar com as batalhas espirituais, que não são pequenas. Mas Ele te dá essa força. Às vezes você acha, eu não vou conseguir, eu vou parar, tá doendo demais. Ele vai lá e fala, eu estou com você. Vem cá, eu vou te dar uma estratégia do alto do céu, para você levantar, para você prosseguir, para você continuar. Outro propósito, santificação. O Espírito Santo não só vai te tocar com esse batismo, ele vai moldar o seu caráter todos os dias, através do princípio da santificação.
Santificação é todo dia. A Renata falou, ela não consegue mais ficar sem devocional. Santificação é você ter uma vida separada, é você ter devocional todo dia, leitura da palavra todo dia, secreto todo dia. Isso é uma vida de santificação, uma vida separada. Quando eu me santifico, eu tenho poder, dou poder ao Senhor de tratar o meu caráter de uma forma mais profunda. Então, quando eu me santifico, quando eu tenho essa vida separada, eu dou o direito do Senhor tratar o meu caráter de forma mais profunda. O Espírito Santo vem tratar o meu caráter. Então, às vezes, você está pedindo o fruto do Espírito Santo, os 9. E às vezes você fica pensando, falando, querendo. Pai, Senhor, Dina. Mas quando você pede isso, vai vir um tratamento no seu caráter, porque o que vai sustentar a unção é o caráter. E como que você tem o caráter moldado? Através dos frutos do Espírito. Queira, antes de você pedir os dons, o fruto do Espírito: amor, bondade, generosidade, domínio próprio, mansidão, paciência, generosidade. Será que você tem o amor de Cristo? O amor de Cristo não é um amor de pessoas, não é um amor que você tem pelo seu esposo, pelos seus filhos. É um amor incondicional. Muitas das vezes hoje, muitos líderes estão liderando porque querem nome, querem título, mas não têm amor por almas, não têm amor por vidas, não sabem confrontar com amor, falar com amor. Na palavra fala que de todos, o mais importante é o amor. Não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar se você não tiver o amor. Não adianta você rodopiar se você não tiver o amor. Então peça ao Senhor esse amor incondicional. E chegar nesse nível desse amor de Cristo é difícil, é um processo. Não é de um dia para a noite, você precisa caminhar neste processo. Para você ter esse amor que a pessoa vai te dar um tapa, você vai dar outro. A pessoa vai te ferir, você vai abraçar. A pessoa vai te criticar e você vai estar lá amando ela do mesmo jeito. Você vai estar orando por ela, intercedendo, porque você já identificou que aquela pessoa é ferida. Nós não mudamos as pessoas. Nós temos o direito de mudar a nós. Você hoje pode decidir aqui ter uma mudança na sua vida, a liderança do Espírito Santo. Hoje você pode decidir e falar: Senhor, eu quero esse amor incondicional, esse amor que só Cristo pode nos dar. Não é a pastora André que vai te dar, é o Senhor que vai te dar. É a sua busca. Mas é decisão. O amor é decisão. O que você decide? Hoje tem pessoas muito frias. Hoje tem muitos líderes muito feridos, machucados em cima do altar. E está ferindo as ovelhas, porque às vezes a ovelha ainda tem aquela ferida. Muitas chegam muito machucadas, com a ferida de rejeição, injustiça, humilhação. Às vezes teve uma infância muito sofrida. Às vezes tem os muros, a gente está estudando ali no livro da Joyce Meyer, né, Renata? Os muros de proteção que você coloca, você já foi tão ferida e tão machucada, que você fala: não, ninguém vai mais chegar perto de mim, ninguém vai falar mais nada comigo, ninguém vai mandar em mim, ninguém vai me rejeitar mais, ninguém vai me humilhar mais. Você não deixa nem as pessoas se aproximar de você. Aí você vai para a igreja. Você acha que ali você vai ser cuidada, amada. E às vezes chega lá, tem um líder ferido, machucado, que não teve amor, que não foi amado, que ainda não sabe o que é amar. Até é usado, até profetiza, até fala em línguas, até expulsa demônios. Mas não sabe amar ainda. Às vezes fala que ama, mas às vezes a preocupação é a quantidade de pessoas que tem na igreja, a quantidade de dizimantes que tem na igreja. Às vezes a preocupação é estar aqui no Instagram, ver quantas curtidas que está tendo, qual que é o engajamento. Quando você tem o amor de Cristo, você não está preocupada com isso. Eu cheguei um tempo lá atrás que eu ficava muito preocupada com o meu Instagram. Sei que é bom, né? Chega até mais pessoas. Mas chegou um ponto da minha vida que eu não sei direito, eu não sei colocar cor, eu não sei direito. Eu não estou preocupada com isso, não.
Eu não estou preocupada com curtida, com engajamento, eu estou preocupada com mulheres que têm sede e fome de buscar a Deus, de conhecer o meu doce, precioso, amoroso amigo do Espírito Santo. É isso que é a minha preocupação. Se eu vou falar bonito, se eu vou falar feio, se o meu português é bonito, se não é, eu não estou preocupada com isso não. Se o meu cabelo tá bonito ou não estou preocupada não. Eu falei para vocês, ele me pediu aí 21 dias sem pintar o cabelo, meu cabelo estava branquinho aqui, eu entrava aqui, estava branquinho, e eu não estava nem aí, porque eu não estou aqui para ser aprovada para as pessoas, eu não estou aqui preocupada se as pessoas vão falar assim, nossa, pastora André é desdeixada, ela, cabelo tudo branco fazendo live. Meu cabelo tá branco, mas aqui tá cheio do Espírito Santo. Eu tô incendiada todos os dias. Eu tô aqui obedecendo o que ele tem me direcionado a fazer. Isso que importa pra mim. Não importa o esmalte na minha unha não importa a tinta no meu cabelo, não importa a luz, não importa a chapinha no meu cabelo, não importa se meu cabelo tá arrepiado, se tá torto, não. O que importa é eu estar aqui ganhando vidas pra Jesus. O que importa é eu estar aqui, ó, e uma pessoa falar assim, ó, essa palavra hoje foi diretamente pra mim. Esse ensinamento hoje foi diretamente pra mim. Vi isso há pouco, fui ferida, agredida, continuo amando essas pessoas, não quero vingança. Não tenho ressentimento, raiva, rancor, escolhi perdoar e amar, orar por elas e entreguei no altar do Senhor. Glória a Deus. Lembro uma vez, perguntei, amor é dom, acho que tenho sempre. Troquei razão por amar. A Neia tem um coração generoso, amoroso, deixa ela tirar a roupa dela para dar para o próximo. Então, para de preocupar com o que as pessoas vão pensar. Às vezes você hoje direcionou, você vir aqui pro Instagram, você colocar ali uma foto sua, você gravar um áudio e falar assim, ó, hoje eu quero vir aqui trazer uma palavra do Senhor para vocês. A palavra que eu quero deixar para vocês aqui hoje é Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. E eu quero falar para vocês, quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, a gente descansa, a gente prossegue, a gente caminha, a gente faz a nossa parte, o resto é com o Senhor. Amém? Um dia abençoado para você. Pronto. Você já falou, você já deixou uma palavra e às vezes uma pessoa entrou ali e estava meio perdida e falou assim, uai, não é que essa palavra falou comigo? Às vezes você vai gravar algo nos seus stories, é 60 segundos. Não é 1 hora, igual eu fico 1h30, não. É 60 segundos. Quando você gravar ali e falar assim, ó, hoje eu vim aqui só agradecer. Eu vim agradecer esse meu lindo, doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo. Como eu sou grata por ele caminhar comigo todos os dias. Como eu sou grata por ele ser o meu amigo fiel, meu consolador, meu ajudador, meu conselheiro. Como eu sou grata de ter um relacionamento de profundidade com ele e ouvir os direcionamentos dele e ser liderada por ele. E eu queria muito, mulher, que você conhecesse esse meu amigo Espírito Santo. Se você não conhece, pode me chamar que eu vou te apresentar ele. É simples, é começar. Benihim foi convertido através de um culto onde Kathleen Ruma chorava em rendição, pedindo que não entristecesse o seu amigo Espírito Santo, e ele começou a desejar o amigo Espírito Santo. Então, quando você for lá no seu perfil, nos seus stories, no seu YouTube, no seu Instagram, no seu TikTok, e você falar uma frase, pode mudar a vida de alguém. Às vezes você está esperando lá no púlpito da igreja, o pastor te dá oportunidade, e você tem aqui, ó, a avenida mais movimentada é o nosso Instagram. Tem gente passando toda hora, tem gente com o dedinho lá, ó, toda hora. E quando você deixar uma palavra lá, você pode estar ganhando uma vida para Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai falar, Neia, Érica, Renata, o que você fez com o seu Instagram? Quantas pessoas você ganhou lá para mim? Quantas pessoas você falou de mim lá? Hã? Nenhuma? Então você vai ficar. Porque eu não te dei aquele Instagram à toa, eu não te dei aquele YouTube à toa, eu não te dei aquele TikTok à toa. Tem pessoas que têm 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 1000 seguidores, 500 seguidores. E você está preocupado lá na rua? Ah, pastora, mas eu tenho uma debilidade, eu não posso sair na rua para evangelizar. Você pode ir para o seu Instagram, você pode ir para o seu TikTok. Hoje eu quero contar um testemunho, né? Essa é para você. Hoje eu quero aqui contar um testemunho, que quando eu decidi descansar no Senhor, quando eu decidi confiar no Senhor, quando eu achei que era o fim. Hoje, aí você vai falar, hoje eu entendi o que é aquela palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Até aquilo que o inimigo achou para me matar foi um empurrão. O Senhor me julgou para estar no lugar que eu queria que ele queria que eu estivesse.
É simples. É falar, hoje eu quero agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida nesse tempo, pelo que eu achei que era o fim, que era humilhação, que era tristeza. O Senhor revestiu, mudou a situação para a alegria. Você está vivendo isso, então você precisa falar. Ah, mas vão falar que eu estou aparecendo. Você está preocupada com o que vão falar de você? Ou glorificar o nome do Senhor? O Senhor faz, não é para parar em nós, é para que a glória dele se manifeste. Então mais pessoas têm que saber, mais pessoas têm que ouvir as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E às vezes, por a gente preocupar com as pessoas, precisar da aprovação de pessoas, a gente não quer falar. E hoje, infelizmente, tem muitos líderes bloqueando, às vezes até o chamado das ovelhas, porque às vezes o Senhor vai te dar uma visão que não é a visão do seu líder. Um dia o meu pastor falou comigo: filha, a visão que o Senhor deu foi para você, não foi para mim. Se fosse para mim fazer o que você faz, eu não faria. Não é a visão que ele me deu. Então só continua. Só continua. E o que eu tenho feito? Eu mandei ontem para algumas pessoas ali o meu devocional em março de 2022, que eu achei no YouTube. Tem 4 anos. Se você ver, eu quero fazer um vídeo. Eu até pedi a Renata para me ajudar a fazer um vídeo de antes e depois. Pra você ver quem era a pastora Andréia lá em março. Não era nem pastora. Mas eu comecei com o que eu tinha. Cheio de olheira, com os olhos fundos, tanto sofrimento. Mas eu decidi obedecer. Eu decidi começar a falar do amor de Deus, mesmo sem entender nada. E sabe como que isso começou? Quando eu participei de um grupo de leitura da Bíblia, e lá eu gravei meu primeiro vídeo no WhatsApp. E aquilo ali para mim foi como se eu tivesse ganhado um prêmio. Eu destravei de uma tal maneira. Foi o primeiro passo para mim viver as promessas do Senhor para minha vida. E dali em diante eu comecei a fazer meus devocionais. Tinha dia que não tinha ninguém, mas eu estava aqui. Eu não estou aqui por engajamento, eu não estou aqui por curtida. E um dia, quando num dia não tinha ninguém, no outro dia uma pessoa entra e fala assim: pastor, eu estava deitada no meu sofá, pensando em tirar a minha vida. E quando você falou a palavra, levanta e anda, Deus está com você, eu levantei. E hoje ela é uma grande intercessora. De outro estado, não a conhecia, veio do devocional. Quantas mulheres que tem aqui que veio do devocional? Todas vocês que estão aqui, a maioria veio do devocional. A maioria que estão nos meus grupos de jejum e oração veio do devocional. Algo que o Senhor me deu lá atrás, uma improvável, que não gostava de gravar um áudio no WhatsApp. Mas alguém falou comigo? Alguém me incentivou? Muitas das vezes você está esperando aprovação, incentivo das pessoas, e as pessoas não vão incentivar, porque infelizmente muitas das vezes as pessoas vão travar a nossa vida. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela falou assim: parabéns, quero parabenizar a sua vida, porque Deus me deu um projeto e eu reparti ele com outras pastoras, outras mulheres, e ela falou: que lindo, isso é visão de reino. Você não está com medo, às vezes você não está disputando com ninguém, você quer visão de reino, você quer que os projetos de Deus cheguem em mais lugares, e isso é lindo. E são poucas pessoas que pensam assim. Hoje as pessoas na igreja estão muito limitadas à igreja, à placa de igreja. Se você não for na igreja, você está desviado. Se você não for na igreja, você já esfriou. Às vezes você está dentro de casa mais quente do que quem está lá dentro. Há 20, 30 anos e não sai do lugar. Porque a igreja é maravilhosa, a gente tem que ir, é um momento de comunhão, é maravilhoso a gente ir no congresso, a gente ir no encontro de mulheres, eu faço encontro, é maravilhoso, mas é momentâneo. A emoção, a unção é ali. Mas e na hora que você vai para sua casa? E na hora que você deixa ali? Como é que está a sua vida? O seu pastor, a sua pastora aqui, ó, não sabe a sua vida no secreto com o Senhor. Senhora, foi um canal de bênção na minha vida para destravar tantos traumas e medos. Glória a Deus, Érica. Só não pare, Érica. Não pare. Não importa o que pensa, o que fala, o que diga. Se o português é bom, se você tá bonito, se você tá feio. Não. Só obedeça. Só continua. Você começou com um canal no YouTube que estava chegando resposta para muitas pessoas. E às vezes o inimigo te distraiu um pouquinho e você parou. Se você tivesse continuado, às vezes hoje era para você estar com milhares de pessoas ali. Mas você se distraiu. E isso não tem problema. Agora você está enxergando, volta. Se ele está mandando você voltar, volta. Ah, mas não vou. Não tem que agradar ninguém, não. Tem que agradar sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho, não. Você tem que agradar ele.
Eu tô aqui para agradar Ele. Vocês não sabem a luta na minha vida. Do devocional com meu pai, com meu esposo, principalmente no começo. Eles não concordavam. Meu pai vinha para minha casa, que a gente fora era briga, porque eu só fico nesse celular, só fico no devocional. Era uma luta espiritual que vocês não têm ideia. Mas aqui é um compromisso com o Senhor. Eu não tô aqui para agradar meu pai, minha mãe, meu marido. Eu tô aqui para agradar o Senhor. E eu nunca deixei de fazer porque eles estavam aqui. Hoje, quando a gente tem um posicionamento, eles respeitam. Ah, essa hora não pode ligar para a Andréia, não. Essa hora não adianta ir lá, não. Meu tio mora aqui perto. Esse horário de 8 às 9 não adianta nem chamar ela lá, porque ela não atende, não. Porque eu tive um posicionamento. Mas e se eu falar assim, ai, coitadinho, meu pai com minha mãe, não tô agradando eles. E não é eles, gente. É o inimigo que usa eles para te distrair. Não é o seu pastor, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido. É o inimigo que usa eles para te distrair. Estou sendo muito grata, fui humilhada, expulsa do ambiente por calúnias, mas o Senhor transformou tudo em bênção, saí do aluguel e sendo usada. Minha família precisa de socorro e me trouxe para onde foi lugar de dores, para eu ver que estou curada por Jesus e pronta para viver hoje na presença do Senhor. Glória a Deus. E quando a gente não vai por obediência, Ele empurra a gente. A Neia passou tudo que passou porque ele teve que dar um empurrão nela e jogar ela para fora. Ela falou comigo ontem e falou tudo. Ela falou que Deus deu ela a palavra de Jonas. Ela foi parar lá na baleia para depois cuspir ela e ela ir para lá. Espírito Santo de Deus, eu e a senhora sabemos sim que meu coração queima. Quero muito ajudar as almas. Igual um dia alguém ouviu a voz de Deus e me ajudou. Isso mesmo. É isso mesmo. E é o que eu falo. Às vezes o meu sim lá atrás trouxe uma resposta de oração para você. Perdão. Meu posicionamento lá atrás trouxe uma resposta de oração para você. Mas não é para parar em você. É para você se inspirar na minha história, que eu deixei o Espírito Santo fazer na minha vida, e você deixar que Ele faça na sua também. Não é passar a mão na cabeça, mas sim na medida, amor e verdade. Eu tenho falado muito confronto com amor. É muito a maneira da gente falar com as pessoas. Vai corrigir o seu filho. Esse dia na vigília a gente teve uma chave poderosa que era para pedir perdão para os filhos, às vezes de coisa lá na infância que a gente machucou ele. E lá atrás, muitas de nós não tinha a sabedoria que a gente tem hoje. Não tinha o fruto do Espírito que a gente tem hoje. Não tinha o amor de Cristo incondicional que a gente tem hoje. E às vezes, por ser mãe, você achar que você manda, que você é que lidera ali a sua casa e você lidera mesmo, você tem que confrontar, você tem que corrigir, mas você impôs de uma maneira muito grosseira e aquilo feriu o seu filho e ele cresceu com aquela ferida. Quando você hoje chega lá e fala, me perdoa, meu filho, fiz sem entender, sem saber, às vezes fiz coisas achando que era o bem para você, porque eu achava que era o bem, mas não era, não quis saber sua opinião. Agora quando você chega xingando, gritando, aí o que acontece? Você vai ferir ele mais ainda. Mas quando você chega com amor, vem cá me dar um abraço, meu filho. Ah, mas meu filho não gosta de abraço, não, mas pede ele um abraço. Vem cá, minha filha. Tô sentindo tanto a sua falta da nossa conversa, da nossa comunhão. Tô sentindo tanto a sua falta na mesa. Você não está sentando à mesa com a gente. É com amor. Então a gente tem que aprender a falar com o esposo, com os filhos, com as pessoas com amor, confronto. Eu já confrontei várias pessoas, mas o Senhor me derramou tanto amor que no final a pessoa estava agradecendo, falando obrigado, pastor, obrigado, porque eu vi que eu errei mesmo, eu vi que eu fiz errado mesmo. Agora se eu falar assim, 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 pronto, acabou, eu sou sua pastora, eu sou sua líder, você tem que obedecer e pronto, acabou. Mas a pessoa nunca mais nem quer ouvir minha voz, nem quer falar comigo. Então cuidado com as palavras, com todas as pessoas, com os nossos filhos que você tem falado. Amém? Meditei a palavra de Jonas, foi assim mesmo. Fui trazida de forma e no propósito de Deus. Só gratidão por tudo. Então, quando a gente não vai por bem, o Senhor joga a gente lá na baleia, como Jonas, manda ir para um lugar, vai para o outro em desobediência, e depois ele vai lá e gospe e te joga lá de novo. Volta lá para Nínive, que é lá que eu te queria. Só que às vezes a gente está tão distraída, e o testemunho da Néia, né? Um dia você vai vir aqui comigo, ver o dia que você tá boa e sai dessa gripe, pra você vir contar um pouquinho do testemunho. A Néia lá atrás teve uma oportunidade de mudar, a gente orando, não é a hora, não é o lugar. Hoje ela entende, na hora lá, gente, acho que ela queria matar nós tudo. A gente que estava orando, eu, a Priscila, a Ju, acho que ela queria matar nós tudo, porque já estava até bem dizer assim, não, mas
conjecturando, com as malas até prontas já para mudança. E quando vê, a gente fala para ela: não, Neia, a resposta de Deus é não. Não é para mudar. Mas como assim? Já tá tudo pronto, vai ser tudo de bom para mim. Lá ela não entendeu, mas hoje ela entende que não era a hora dela mudar, porque Deus não queria ela lá, queria ela em outro lugar. Então a gente tem que ser muito dependente de Deus para entender os planos dele, porque às vezes a gente passa por situações que a gente não vai entender o não de Deus. Mas é porque ele já viu lá na frente. A Néia estava vendo ali, naquele momento, mas ele já tinha visto agora. Ela mudando para a casa dela, ela saindo do aluguel, ela levando a conversão para a família dela, para a parentela dela, podendo cuidar do tio dela que precisa de ajuda. Então você está entendendo como que a gente precisa confiar em Deus? Ah lá, já tinha dado até a documentação, né? E eu lembro direitinho, né? Quando ela falou assim: pastora, mas já fez até o contrato. Sabe quando a pessoa parece que murcha assim, tá naquela alegria, eu vou mudar, que alegria. Quando ela falou assim: eu vou obedecer, mas não tô entendendo nada. Murchou. Porque muitas das vezes a gente não vai entender o não de Deus na hora, mas lá na frente você vai entender. Às vezes Deus te dá projeto. Glória a Deus. Deus vai te dar projeto que você não vai entender na hora. Mas lá na frente vai ser a resposta de oração para multidões. Às vezes Deus vai te dar projeto que ele vai falar: não, para tudo. Será que você vai obedecer ou não? Às vezes Deus vai te dar projetos que você não tem condição nenhuma de fazer. Mas ele só quer saber se você vai obedecer e se você vai confiar que ele vai prover. Que ele vai dar o dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele governa todas as coisas. Quando ele quer que você esteja no lugar, ele paga a passagem para você ir. Quando ele quer um projeto na sua vida, ele levanta pessoas para te abençoar, ele te dá estratégia para você conseguir o dinheiro. No meu livro Despertada foi assim, eu não tinha condição nenhuma de estar no livro. O Senhor me deu estratégia que no mês de junho, o lançamento era em agosto, eu vendi no Pix, só aqui através do meu devocional, para as mulheres que já me acompanhavam no grupo. Eu vendi para comprar 100 livros no Pix, eu não tinha R$1 nem para fazer um investimento. As pessoas que estavam lá iam trazer 50 livros, 25, 50. Eu trouxe 100 a mais. A única que trouxe 100 a mais pobre que estava ali. Eu era mais pobre, gente. Era tudo pastora grande, né? Que já tem uma condição financeira melhor, de igrejas maiores. Marido com uma situação melhor. Eu não. E eu fui a que mais trouxe livro. Por que o Senhor faz isso? Porque é mais improvável que o nome vai ser glorificado mais ainda. Quem já tem condição, já tem dinheiro, é um testemunho. Mas para quem não tem condição nenhuma, só coloca o pé onde não tem chão e Deus vai colocando tijolinho para você pisar, o testemunho é muito mais estrondoso. Pegou a chave aí? Quem pegou a chave aí? Não limite Deus. Não limite Deus. Não é o tempo. Pastora, mas falta muito pouco tempo. No Lapidados foi menos de 2 meses, um projeto de R$15 mil, o Senhor preparou tudo. Ele só queria saber se eu tinha fé para obedecer. Se eu falasse com a minha família, eles iam falar que eu fiquei doida, que eu ia ficar endividada. Acabamos o Lapidados, nós não estávamos devendo nem R$1. Não sobrou nada, mas não faltou nada. E a intenção era essa, não era sobrar. Era apenas honrar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa ter falado com você. Você que ainda não sabia aí sobre o batismo do Espírito Santo, que você recebe uma unção de ousadia, que você começa a ter mais sede ainda para as coisas de Deus, mais fome. Que essa palavra possa ter falado com você poderosamente. Se você, sair daqui, Deus falou com você, para você ir lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube, gravar um vídeo, gravar uma palavra, me marca, que eu vou repostar você. Quando eu venho aqui pregar a palavra, tem as mulheres que me acompanham, que chegam, mas tem mulheres que vai chegar só através de você, não vai chegar através de mim, não. Minha família precisa conhecer esse Deus, só eu conheço Jesus, sou convertida, todos católicos, idólatras, cheios de altares. Fui a escolhida para apresentar a família do nosso Deus por quem Ele é. E glória a Deus por isso, sinta-se privilegiada. Então você que foi tocado aqui, que vai gravar um vídeo hoje, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, é 60 segundos. É você ir lá e falar assim: eu quero hoje deixar uma palavra que o Senhor vai colocar no seu coração. Espírito Santo, qual que é? Como que é? Pastor, eu não sei nem o que falar. Dependência de quem? Dele.
Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer que eu deixe hoje no devocional? Vou gravar aqui uns stories de 60 segundos. Um versículo. Qual versículo o Senhor quer que eu deixe aqui? Vai lá, abre um canal, abre uma live lá. Pastor, não tem vergonha de nada. Bom dia, tudo bem? Hoje eu queria aqui falar para vocês que eu sou uma mulher escolhida de Deus, filha amada, abençoada, acolhida, escolhida, cheia da presença do Espírito Santo. Quero te apresentar o meu amigo Espírito Santo e vou deixar uma palavra aqui para você. Que o Espírito Santo vai te dar. Você vai falar assim, ó, é 10 minutos a live, é 5 minutos, você não tem que fazer live igual a pastora grande, não. Isso aqui é processo, é muito tempo que ele vai usando e a gente vai falando. Mas comece com o que você tem. O que você tem? Se você tá aqui, você tem um celular. Então você já pode começar. Pastora, mas eu não tenho esse suporte que você tem aí. Mas eu não tenho a mesinha que você tem. Mas eu não tenho o notebook que você tem aí. Mas você tem um celular. Eu comecei apenas com meu celular, uma leiteira. Aqui, ó. Põe o celular dentro da caneca, escolhe a leiteira atrás que você vai gravar um vídeo e vai me marcar lá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Tira uma foto aí e me marca lá que Deus falou com você. Amém? Olha lá, a Érica vai fazer uma hoje no YouTube, né, Érica? A Érica faz, acho que é no YouTube. Manda o link pra mim que eu coloco lá no grupo para as meninas entrarem. Quando uma mulher se posiciona, nós temos que estar unida, inspirando ela, incentivando e estando ali com elas. Então manda ali o link. Qual horário que vai ser, Érica? Você tem o horário já? Eu vou colocar no grupo para as pessoas te acompanharem lá e compartilhar. Às vezes, quando alguém passar o YouTube, vai achar um vídeo da Érica lá e vai falar assim, meu Deus, foi a resposta que eu precisava para minha vida hoje. Deus é tão fiel que Ele confirmou até na palavra do dia da minha Bíblia. Glória a Deus. E vou dar o exemplo da Érica. Quantas pessoas que você abre o YouTube, Érica, que tem edificado a sua vida e tem sido resposta para a sua vida. E agora Deus quer que você seja a resposta para a vida dela. Deus quer que a Érica, vocês todas que estão aqui, seja a resposta na vida de alguém. Só abrindo a boca e falando das maravilhas que o Senhor tem feito. Ah, pastor, mas não sei pregar. Você não precisa pregar, não. Pede ele um versículo, você põe lá e conta um pouquinho da sua história. Gente, eu tô aqui nesse meu canal do YouTube, em obediência ao Senhor, porque Ele me direcionou, vim aqui falar um pouquinho para vocês das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Eu fui muito inspirada com pessoas que eu abri meu YouTube e foram resposta de oração. E Ele falou, agora é você que vai ser resposta de oração na vida de outras pessoas. Deu 1 minuto, 2 minutos, sim, ótimo. Amanhã vai dar 3, vai dar 5. Daqui um dia você tá igual eu, ficando lá 1 hora. Ah lá, 3 horas da tarde. Ah lá, tem 1 mês que Deus tá falando. Então agora só obedeça. Vou lembrar da história de Benihim. Benihim, o Espírito Santo tinha falado para ele que era para ele pregar o evangelho. E ele falando, eu sou gago, como que eu vou pregar? E ele ficou prorrogando. Vamos supor que foi 1 mês que ele ficou prorrogando aí, 1 ano, não sei quanto tempo não é. E aí, por quê? Olha só, vai falar com você, porque ele era gago. Você tá falando por não saber falar direito, porque ele era gago. E quando ele decide falar, agora eu vou. Igual você tá falando hoje, agora eu vou. Quando ele chegou lá para pegar o microfone para pregar o evangelho, ele não foi curado no caminho, sentado lá no banco da igreja, recebendo, não. Ele foi curado da gagueira. Quando ele começou a pregar o evangelho, quando ele abriu a boca, a primeira palavra que ele falou, o Senhor entrou com a cura definitiva na vida de Benihim. Porque ele precisou obedecer. Porque o Senhor já tinha falado que era para ele pregar o evangelho. E aí começou todas as igrejas chamar ele para pregar. Ele foi sair nos jornais, em tudo quanto é lugar, porque ele simplesmente obedeceu. E ele limitava Deus por causa de uma gagueira. E às vezes a gente limita Deus porque a gente não sabe falar, porque o português é feio. Quem está preocupado com o português? E se as pessoas for lá e você e falar assim, ó, seu português é isso, você falou errado, você falou nós, problema. Você está ali para obedecer ao Senhor. Quem é espiritual vai pegar o que é espiritual. Não está preocupado com a carne, não. Se a voz está boa, se fala bonito, se o cabelo está bonito. Não. Quem é espiritual vai entender. E quem é carnal, deixa lá, porque ainda está na carne. Qual que é a diferença que vai fazer? Um dia vai ser tocado, um dia vai ser pegado de jeito lá. Mas você está obedecendo. A gente não tem que preocupar com a opinião das pessoas. A gente tem que preocupar com o que o Senhor pensa a nosso respeito. Nesses tempos agora, o Senhor falou comigo para me movimentar o meu canal do YouTube também. Eu quero até ver se de vez em quando, ou às vezes as lives da mentoria, eu faço lá, só para movimentar. E o que o Senhor falou? Para de deixar gravado no Instagram e passa para o YouTube e divulga o YouTube.
E o meu YouTube começou a ser movimentado, não tinha nada. Agora tem dia que tem 25 curtidas, 25 visualizações, 18, 30. E é assim que começa, gente. Todo mundo começa pequeno. E às vezes quando você falar assim, uma pessoa virar para você e falar assim, nossa, queria conhecer esse amigo Espírito Santo. Vai lá e envia a sessão de lives que está lá, a série de lives que está lá, do Espírito Santo, quem é ele, qual é a essência dele, que a gente entristece o Espírito Santo. Tá tudo gravado lá. E todas as pessoas grandes pastores, Érica, que você conhece, que tem aí milhões de seguidores, que eu conheço, começou pequenininho um dia. Começou sem saber falar. Começou devagar. Eu conto muito da pastora Priscila, que ela começou com o ministério online, não tinha nada, não tinha ninguém. Hoje o Senhor deu um ministério que era pequeno e agora está sendo estrondoso. Vai ter uma conferência estrondosa em fevereiro. Mas ela começou pequena, às vezes começou no canal do YouTube, às vezes começou aqui no Instagram. Começou com 4, 5 pessoas. Quando eu comecei minha mentoria, né, tinha lá 2, 3 pessoas. Agora o Senhor tem trazido mais mulheres. Comecei no Instagram, não tinha quase ninguém. Eu comecei no Instagram do zero. Hoje eu tenho mais de 2.500 seguidoras. Mas eu precisei começar. O problema é não começar, o problema é ficar com medo. Tá com medo, vai com medo mesmo. O que eu falei? Quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente tem ousadia para pregar a palavra dele. A gente não vai mais com aquela tremedeira mais não, porque quem vai é o Espírito Santo. Não é você que vai, é quem vai é o Espírito Santo. Então deixa ele te usar. Porque eu creio em nome de Jesus que daqui a um tempo você vai estar contando testemunho. Quantas pessoas começaram a mandar mensagem para você. Às vezes no simples, às vezes 5 minutos que você deixou ali. Da palavra do dia. Pessoas foram impactadas. Às vezes tem pessoas, Érica, igual você, simples igual você, que às vezes acha que não fala bem igual você, mas que quando vê você falando, vai falar assim, se a Érica tá assim, eu também vou fazer, porque Deus pode fazer na vida de todos, ele não faz acepção de pessoas. Talvez você pode ser resposta de oração na vida de alguém. Além de ser resposta com a palavra, às vezes tocando na dor da pessoa para ela ser curada, você pode ser uma inspiração para outra pessoa. Hoje eu venho aqui, eu não inspiro vocês a tá fazendo aí um canal no YouTube, Instagram. Daqui a um tempo é vocês que vai estar inspirando outras pessoas. Que o primeiro o Senhor faz em nós, depois através de nós. Primeiro o Senhor fez em mim, foi um processo muito longo, mas agora ele começou a fazer através de mim. Deus me lembrou que através da minha vida foi meu filho, minha filha e minha irmã, Dona Cleusa. E olha só para você ver, quando a gente se posiciona, a Renata tá aqui, não sei se a Renata ainda tá aqui ainda. Um dia a Érica convidou ela para estar nesse grupo. E a Renata tem tido aí um crescimento espiritual muito grande. E muitas das vezes, gente, às vezes também, Deus nem vai usar a gente assim com multidões, mas às vezes você vai ser a resposta de uma pessoa que vai chegar a multidões. Isso é forte, não é? Às vezes você tá achando também que você vai chegar a multidões, mas às vezes você vai ser uma pessoa que vai ganhar uma pessoa que vai chegar em outras nações, em outros lugares. Então, simplesmente obedeça. Todos passaram pelas águas através da minha vida. E seu galardão está guardado. Quantas pessoas chegaram aqui no grupo através da sua vida? Quantas pessoas estão sendo posicionadas, transformadas pelo Espírito Santo, porque um dia você convidou elas? Então, mulheres, queira ser essa mulher posicionada. Você que está aqui, quer participar das orações da madrugada, temos oração da madrugada todos os dias. Quer participar ali do culto online, entre no grupo, me manda uma mensagem ali no direct que eu te adiciono lá no grupo. Você quer participar da mentoria Posicionadas, começa na próxima semana. Vai ser uma mentoria anual, vamos estar juntas o ano inteiro, com apenas R$50 por mês, é uma assinatura, onde a gente vai ter um encontro toda semana. Vou te ajudar a ir para águas mais profundas, ter um relacionamento de mais profundidade, ser curada de feridas, de dores que tem te impedido de viver tudo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Sim, pastor, eu sei que Deus não gosta do pecado, mas Ele é amor e eu sou amor. Glória a Deus. Eu creio e tomo posse. Então, que vocês possam ter pegado as chaves que o Senhor entregou aqui hoje. Amém? Vamos orar, senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira quando começa a falar dele lá. Já tem mais de 1h30 que eu tô aqui. Ó, meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa manhã te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por cada mulher que esteve aqui, por cada direcionamento do Senhor, que elas possam ter pegado essa chave, que elas possam querer
é esse relacionamento com meu amigo Espírito Santo, esse relacionamento de profundidade, de rendição, de direcionamento, de liderança do Espírito Santo e de obediência, Pai. Eu glorifico a Deus pela vida de cada mulher que entrou aqui, cada mulher que ainda vai assistir essa live gravada lá no YouTube, que o Senhor venha falar com elas, abrir a mente delas, dar direcionamento para elas, mas que elas te desejem, Espírito Santo, que elas queiram passar tempo com o Senhor, que elas queiram ser direcionadas pelo Senhor. Meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo, obrigado. Obrigado por tudo, que essas mulheres que estão aqui, que entenderam o que é o batismo com o Espírito Santo, vão desejar esse batismo, vão falar em línguas para edificação individual, uma oração genuína, é o que eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meninas? Tira uma foto aí e me marca lá. O que Deus falou com você? Quem quiser assistir novamente, eu vou deixar o link lá nos stories do YouTube, vou salvar agora e mandar para o YouTube. E depois a Érica manda para nós, para a gente compartilhar lá o seu do YouTube, lá no grupo. Quem quiser entrar e puder, às vezes você está ocupado, mas você liga lá no canal do YouTube, vai fazendo as coisas e Deus às vezes pode trazer uma resposta para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Beijo para todos. Amanhã quero te convidar para estar no grupo de oração 5 horas da tarde, derrubando as muralhas de Jericó. Semana passada foi tremenda. A Neia trouxe uma palavra estrondosa, despertou algumas mulheres até para madrugada. E amanhã a Josi vai trazer uma palavra poderosa. São 7 quinta-feira, amanhã é segunda. E na 7ª eu tenho certeza que os muros de Jericó da sua vida, não sei qual é os muros que você precisa derrubar, vai cair no nome poderoso de Jesus. Beijos.